Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E o assunto de hoje é banco de dados, debug de aplicação, enfim, dando sequência aí ao nosso controle financeiro, tá? Muito obrigado a você que tem acompanhado essa playlist, eu tenho recebido um feedback muito legal, muito positivo, tá? Sobre essa playlist que a gente criou. E olha que nós nem começamos a debugar ainda, né? Então tem muita coisa para a gente ver, para a gente fazer. Tá? E essa é a proposta nossa aí mesmo, tá, pessoal? Passo a passo, fazendo e ajudando cada vez mais pessoas aí, beleza? Bom, hoje eu vou falar de banco e vou falar de debug, como eu comentei, beleza? Porque eu tive que fazer algumas alterações aí, que aqui a novidade é, por que eu fiz essas alterações, né? Eu havia comentado com vocês que nós precisamos, eu tinha boa parte dela já desenvolvida e agora eu concluí, né? Eu concluí a aplicação e eu fiz alguns testes aqui já iniciais, então assim, eu fiz algumas modificações que eu preciso mostrar para vocês nesse vídeo, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, divulga a nossa viagem, divulga o nosso canal. Vamos ajudar mais e mais pessoas a aprenderem, né? Análise, desenvolvimento de sistemas, tirarem dúvidas no dia a dia, que é a nossa proposta aqui, né? Sempre com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo do conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Então, antes de eu falar das modificações que eu fiz aqui no código, tá bom? Eu vou mostrar a nossa interface aqui de banco de dados. A tabela item vocês já conhecem, eu criei, deixa eu aproximar aqui, eu criei aqui mais duas tabelas, a tabela lançamento, que tem um ID do tipo inteiro como chave primária, autoincremento também. Observa que nenhum desses campos podem ser nulos, tá? E eu criei uma coluna ID item do tipo inteiro como chave estrangeira, ou seja, foreign key, além da coluna mês do tipo datetime e além da coluna valor do tipo double, tamanho 6, duas casas decimais após a vírgula, tá? Então, essa tabela vai ser responsável por armazenar os nossos lançamentos. E o que é uma chave estrangeira? Tá? Você que já tem o conceito de chave estrangeira aí, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma dificuldade nesse conceito, mas para quem não sabe, a chave estrangeira é quando você quer relacionar tabelas do seu banco de dados. Então eu preciso criar um relacionamento entre a tabela item e a tabela lançamento. Para fazer isso, eu criei uma coluna ID item, tá? E o que é a chave estrangeira? Ela geralmente não, né? Ela tem que ser do mesmo tipo, tá? Para você poder relacionar as colunas entre as tabelas. E geralmente ela é igual àquela coluna da tabela que você está relacionando. Aí você poderia me perguntar assim, olha, se a tabela item tem uma coluna ID e a tabela lançamento também tem uma coluna ID, por que eu não posso utilizar a coluna ID? Por que foi necessário criar uma nova coluna chamada ID item para fazer esse relacionamento? Exatamente por causa da chave primária. Já que é um lançamento, observa comigo, eu posso ter, por exemplo, a mesma despesa ou a mesma receita entrando em meses diferentes. Como ela vai ter sempre a mesma chave primária, né, sempre o mesmo código, eu não consigo, por exemplo, lançar a mesma receita ou despesa com o mesmo código em meses diferentes. Tá claro? Então foi necessário eu criar isso aqui. Por quê? Porque da forma que a gente construiu a nossa aplicação, tá? Então é aquilo que eu disse para vocês. Depende de como o seu banco está construído, depende de como a sua aplicação vai funcionar, mas é uma boa prática também, quando necessário, você criar uma coluna para fazer o relacionamento. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, aproveitando, ó, eu vou lá na tabela item, tem um item aqui que eu vou deletar. Lembra que a nossa tabela ela é autoincremento, tá? Então eu já fiz aqui alguns testes, ó, vou deletar pela própria interface e vou dar o commit, ou seja, eu vou efetivar essa alteração, tá? Aí vai dar um erro aqui. Por quê? Porque eu tenho uma chave estrangeira ligada à tabela item, não tem? Foi isso que a gente acabou de falar? Então, quando eu tenho um relacionamento entre tabelas, eu preciso inicialmente apagar na tabela que eu tenho a chave estrangeira, tá? Então, vou até aproximar isso aqui para ficar mais claro para vocês,
tá? A gente teve um erro aqui embaixo, né? Falando da chave estrangeira, a foreign key, né? Não pode deletar. O que eu vou fazer? Eu vou aqui na tabela item agora, na tabela lançamento, quer dizer, e vou aqui na aba dados. Observa que eu tenho aqui, ó, o ID item. Olha lá, 4 salário. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui primeiro, vou executar o commit, aí deletou. Agora eu consigo voltar na tabela item e consigo então fazer o delete, efetivando as alterações da tabela item. Beleza? Não tem nada. Aí você pergunta para mim novamente, por que estava 4 ali? Porque eu fiz alguns testes, né, como eu falei com vocês, e como a gente tem tabelas que estão com alto incremento, o próprio gerenciador do banco ele vai se encarregar de incrementar automaticamente essa tabela, tá? Então o que ele vai, como eu fiz vários testes, aí a gente apagou agora, o próximo item que entrar ali vai ser de número 5, beleza? Então, feito todo esse esclarecimento com o banco, vamos lá para a nossa aplicação que eu vou mostrar as alterações que eu fiz e como que o nosso código está funcionando agora. Ok. Então vamos lá. Eu já tenho os breaks estratégicos aqui, pessoal. Vou colocar a aplicação para rodar. Beleza. A aplicação está rodando. Observa que o botão liberar menu está desabilitado. Isso foi uma alteração que eu fiz. Eu vou explicar para vocês. Tem uma tabela lá que vocês viram lá, libera menu. Vou explicar o que é isso, tá? Mas vocês já sabem que a finalidade desse menu aqui, desse botão aqui, é liberar o menu consulta, né? Porque nem todo mundo poderia consultar, por exemplo. Cadastro. Item. Então eu vou fazer o cadastro de um salário aqui. Tá? Vou colocar tudo em caixa alta aqui. Salário. O salário vai entrar como receita. Eu vou incluir. Opa, vou incluir. Beleza. Feita a inclusão, olha só. Eu estou na camada de apresentação, na camada da aplicação. O usuário acabou de clicar no botão incluir. Então ele faz aquela validação, como tem mais que 5 caracteres. Ele instanciou a classe item, né, através do objeto item. Colocou nas respectivas propriedades os valores que nós preenchemos, que foram salário, e ele entrou como receita, o cheque de true. Vamos para a camada de regra de negócio. Agora a gente vai instanciar a camada Rules CF, a classe Rules CF. Aqui eu vou fazer o insert do objeto. Olha, observa que eu estou passando como parâmetro o objeto preenchido, o objeto item com essas propriedades. Então vamos em frente aqui. Beleza, estou na camada de dados. O que tem nessa camada de dados aqui agora? Eu tenho um método void, que não retorna nada, insert item, eu passo para ele o item preenchido da camada de negócio através da classe item. Beleza? Olha aqui, ó. Esse objeto item, o que tem? Vamos dar uma aproximada para vocês poderem ver. Esse objeto item, o que ele tem? Olha lá. Ele tem o ID 0. Ele entra com o nome salário e receita true. O ID vai com 0 que não está preenchido aqui, né? Porque ele é o quê? Ele é o autoincremento, né? Ele tem apenas a propriedade lá, mas a gente não está preenchendo. Beleza, vamos seguir. Ainda está aqui na Rules CF ainda. Estamos na camada de negócio. Agora eu entrei na camada de dados. Quando eu entro na camada de dados, olha lá. O que eu tenho nessa camada de dados aqui, galera? Igual eu expliquei no vídeo passado. Ó. Eu tenho a classe repositório herdando conectar, tenho um data adapter e tenho um data table. Beleza? Método void, que não retorna nada. Add item, recebendo o quê? String, nome e receita false, né? A receita aqui ela entra como true, aliás, né? Porque é um salário, tá?
Então, observa que na camada de dados a gente colocou o método com variáveis para os parâmetros, que vieram daquele objeto preenchido com as suas devidas propriedades. Então, olha aí o que eu falo, né? Programação objetos, orientada a objetos na veia, né? Então, vocês viram que na camada de negócio, eu inseri o objeto com as propriedades preenchidas. Aqui, eu peguei essas propriedades como parâmetros, ou seja, como variáveis. Ok? Então, vamos lá. Seguindo, a gente faz o quê? Conecta, dá um var e using var cmd conectado. Está aqui o comando de insert, os parâmetros, né? Add with value, nome e receita. Preencheu. Executou, fez o command execute no query. Não deu erro, não deu problema, não deu nada. Então, fecha a conexão com o banco para não ficar aberto. Volta para a camada de regra de negócio. Rule CF. Volta para a camada de apresentação. Inseriu. Limpa os campos. Joga o foco no campo. Nome. Tá aqui, ó. Tá? Então, olha aí. Fizemos o insert do item. Beleza. Se eu for entrar agora com uma outra receita, sei lá, vamos colocar aqui, vamos supor que alguém emprestou, não, vamos colocar aqui um crédito, tá? Crédito. Já ficou marcado receita. Vou dar um incluir aqui. Aí aqui agora eu vou ser mais rápido, porque vocês já viram que como que ele inseriu, né? Aqui, ó. Já voltou para cá. Tá? Vou fechar aqui por enquanto. Aí, agora eu vou no banco ali, tá? Estamos aqui então na tabela item. Estamos na aba dados, que a gente tinha visto antes. Vou dar um refresh aqui agora. As duas receitas que nós lançamos estão aqui, com os itens, com os IDs 5 e 6. Por que eles entraram com 5 e 6? É o que eu falei. Quando a gente tem uma tabela que está como autoincremento, o próprio gerenciador de banco de dados ele vai se encarregar de gerar esse número para a gente. Por isso que ele é chave primária, porque ele não vai se repetir. Beleza? Então, como nós havíamos deletado as anteriores, começou no 5 aqui. Ok, o insert nosso funcionou. Vamos para a aplicação de novo. Agora eu vou lançar uma despesa. Então, vamos lá. Item. Vou lançar como despesa, por exemplo, sei lá, conta de celular. Ok? E aí entra como despesa. Vou incluir. Vamos deixar ele seguir de boa. Voltou para a aplicação. Se a gente for no banco agora, obviamente vai ter lá, né? Só que agora eu quero ir aqui em lançamento. Tá bom? Vamos lá em lançamento. Cadastro, lançamento. Olha só, pessoal. O que mostra aqui já? Qual foi a modificação que eu fiz nesse formulário aqui já? Esse combo, ele ia listar todos os itens, sejam receita ou despesa, né? O que a gente falou. Vamos ver se isso está acontecendo mesmo? Olha só. Salário, crédito, conta de celular. Tá vendo que cada elemento tem ali o ID, né? 5, 6, 7. Beleza, tá certinho. Tem um tracinho aqui. Coloquei aqui, ó. Se o item escolhido for uma despesa, lembre-se de preencher o valor como negativo. Aqui você vai escolher a data, né? Ou seja, o mês que essa receita, essa despesa entrou para você. Então, eu vou colocar aqui dia 1º de julho e vou colocar como salário
sei lá, 2.000. Aqui continua, né? Deixa eu aproximar aqui para ficar mais nítido. Aqui continua aquela orientação de usar vírgula para as casas decimais. Tem aqui essa orientação aqui em cima agora, né? Se o item escolhido for uma despesa, lembre-se de preencher o valor como negativo. Por quê? Porque na hora que a gente for fazer o somatório, a gente precisa saber, né, para dar certo, então vai ter que colocar negativo. Esse incluir aqui, o que ele vai fazer? Olha só. Então, a camada da apresentação. Ele fez aquela validação, né? Se todos os campos estão preenchidos, fez aquela validação lá. Caso, né, a pessoa tivesse preenchido ponto ao invés de centavos, como eu já expliquei no vídeo anterior. Aqui eu fiz uma alteração. Se vocês pegarem o vídeo anterior, vocês vão ver que a gente tinha uma substring a partir do index of do traço. O que a gente fazia? Preenchia esse número antes do traço no ID aqui, certo? Que eu chamava de, essa variável, em vez de chamar de valor, referenciando a valor numérico, eu chamava de posição. Então a posição seria sempre a mesma. Então eu ia ter um item naquela lista lá de número 4, quando eu fosse preencher de novo, ele ia pegar a mesma posição. Então isso ia dar problema na chave estrangeira, na chave primária. Então o que eu tive que fazer aqui? Ó? Eu mudei, criei um vetor de string, então string entre colchetes, que é o vetor identificador. O vetor de string recebe o que está no combo cbolnome.text, ou seja, o texto dele, ponto split traço, ou seja, ele vai pegar todo aquele texto ali, por exemplo, 5 traço salário, né? E vai quebrar em posições do vetor pelo traço. Então, onde ele encontrou traço, ele partiu em 2 posições. Lembrando que no C#, um vetor começa da posição 0, tá? Então, olha só, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, vou executar essa linha. Eu vou executar essa linha aqui, ó. O que a gente tem agora? Eu tenho um vetor identificador com duas posições preenchidas, a posição 0 e a posição 1. A posição 0 tem o valor 5, né? E a posição 1 tem o texto salário. Ok, galera, aí, ó, partiu o nosso vetor, beleza, tranquilo. Aí, seguindo aqui no nosso debug, o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo o seguinte, nós estamos instanciando a classe lançamento através do objeto lançar, e para as propriedades dela, a gente está setando o que a gente preencheu no formulário. Mesma coisa, estou preenchendo o objeto com os respectivos valores. Ó. Então, vou passar direto. Ó. Beleza. O meu objeto lançar está preenchido. O que tem? Ele tem 5, ele tem um mês velho aqui, ó, 1/7, e ele tem o valor que é 3.000 que a gente tinha 2.000 que a gente tinha colocado. Estou instanciando aqui agora a classe RuleCF, ou seja, vou passar para a camada de negócio, de regra de negócio, tá? Instanciei. E na camada de regra de negócio, eu tenho um método chamado insertLançamento, onde eu estou passando como parâmetro o objeto lançar, que tem as suas propriedades preenchidas. Tá certo? Olha aí. Tudo bonitinho, tá vindo tudo certinho, já na segunda camada. Vou, então, agora dar um F10. Na camada, passei pela camada de regra de negócio e agora, lá na camada de regra de negócio, eu chamei também um método da camada
de dados. Olha aqui, já estou na camada de dados. E olha que é o seguinte, na camada de dados aqui, eu passo os meus parâmetros como variáveis. Olha aqui, ó. Lançamento, mesma coisa. Ó, não é o objeto, são variáveis, tá? Como que a gente fez isso, né? Vamos esclarecer um pouquinho mais aqui. A gente vê aqui, ó, nesse rules, que é o RIBL, olha só, se eu der um F12 aqui agora, olha aqui, é aqui que eu faço a chamada para a camada de dados. Não tinha colocado o break aqui, né? Olha só, eu não passei o objeto como parâmetro? Passei. O objeto está todo preenchido com as 3 informações. Então aqui eu preencho cada parte, cada coluna, né, porque vai para a camada de dados, eu tenho que separar por coluna, eu não posso inserir o objeto inteiro com suas propriedades, né? E isso gera o que a gente viu lá agora, que aí cada variável recebe um valor, né? Tem um parâmetro aí, ó. Está passando como parâmetro 5 mês e o valor de 2.000. Vamos ver se vai dar algum erro aqui. Execution query, né? Que é a mesma estrutura. Não deu erro, ó. Executou, fechou o banco. Ele vai voltar para a camada de negócio, camada de apresentação, limpou. Está aqui. Não deu erro, não deu problema algum. Beleza. Agora, se eu vier na tabela lançamento e der um refresh dos dados, olha aqui, olha o nosso lançamento inserido. ID 7, que a gente tinha apagado antes. ID item 5, mês, que é aqui a data e o valor. Pessoal, aí ficou claro ó, por que a gente precisou dessa coluna aqui. Por quê? Porque lá ó, eu posso, no próximo mês, eu vou ter um item salário que vai ser sempre o 5, né? Então aqui, ó, se eu vier no item, o salário ele vai ser sempre o 5. Como que eu vou repetir nessa tabela aqui? Se eu já lancei ele uma vez. Então, mês que vem eu não poderia lançar o salário, tá vendo? Então, por isso que foi necessário a gente criar uma coluna como chave estrangeira. É aquilo que eu disse, depende do modo como o seu banco está construído, tá? Depende da necessidade. Bom, galera, esse vídeo é isso. Como prometido, a gente debugou aqui, começou a debugar a aplicação e já fizemos aqui 2 inserções. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!